Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma edição do Office Connection. Hoje nós temos como convidado o arquiteto Marcelo da Barco Arquitetos. Ele é multitarefas, né? A gente já descobriu várias coisas aqui. Marcelo, tudo bem? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Marcelo. Gustavo. Me conta um pouquinho, né, de vocês. Eu tenho o escritório Barco Arquitetos Associados há 30 anos e, além disso, tenho outras funções. Dei aula no Mackenzie, eu comecei dando aula na São Judas, depois dei muitos anos aula no Mackenzie e parei de dar aula no semestre passado, porque já achei que devia dar espaço para os arquitetos mais jovens, né? E também eu tenho um podcast de arquitetura que chama Betoneira, e no meio da pandemia eu comecei a importar vinhos. Porque só tem lugar legal, onde produz vinho. Não é bobo não, né? Não. E no escritório da gente, na Baco, a gente produz, e é um pouquinho do que eu quero falar com vocês, a gente produz muita infraestrutura, faz projetos de grandes infraestruturas, aeroportos, hospitais, centros logísticos, indústrias, e eu queria focar um pouquinho na questão do aeroporto. Isso é um assunto bem interessante, porque você falou que estão sendo privatizados, né? Sim. Não é mais infraero, né? Já desde a época da Copa do Brasil, isso 2016, né? Alguma coisa assim. 14. Os aeroportos começaram a ser privatizados, né? E grandes operadores internacionais, Vinci, Fraport, internacionais e nacionais, a CCR, a Socicam, eles estão fazendo a operação de quase todos os aeroportos, né? Só para vocês terem noção, em 2022 foram privatizados 15 aeroportos. Hoje em dia a gente tem agora, atualmente, aproximadamente 22 aeroportos sendo reformados, ampliados e transformados em estruturas mais modernas, né? E é isso. Então, nesse processo, é interessante a gente entender o aeroporto como, não tanto como aquela coisa sisuda, somente um fluxo, mas esse fluxo também ele incorpora uma série de benefícios dentro do aeroporto, que aí a gente vai ver com a arquitetura corporativa como ela lida com isso. Me fala um pouco a respeito disso, porque isso é interessante, né? Porque a gente está habituado a falar muito sobre escritórios, né? Corporativas, tudo. E como é que é esse processo de... Vamos pegar assim, uma linha do tempo, né? De 2001, atentado às Torres Gêmeas. 2001, né? 2001, acho que foi atentado às Torres Gêmeas. Isso acabou transformando radicalmente o layout dos ambientes aeroportuários. Por quê? Começou-se a ter mais controle sobre bagagem, pessoa, raio-x, fluxo. Isso mudou muito a disposição interna. Dinâmica, né? Dinâmica, né? Dinâmica de como você faz o fluxo, como você faz a operação dos aeroportos. Aliado a isso também, a questão comercial mudou muito a cara do aeroporto. Praticamente todo mundo, quando embarca e desembarca, tem que passar por meio de vocês vivenciam isso dia a dia. Passa no meio de um shopping center, não é nem uma loja, são várias lojas. Então esse fluxo orientado a passar, a comprar, a utilizar o comércio, acabou mudando radicalmente o layout interno dos aeroportos. Então, isso dá oportunidade dos arquitetos que trabalham com a infraestrutura aeroportuária de lidar de uma maneira mais livre, seguindo as regras dos fluxos, todo o engessamento que a IATA, a IATA é uma norma internacional que rege como que deve ser os espaços de um aeroporto. É uma norma internacional que foi feita pela indústria, pelas companhias aéreas do mundo. Então a gente tem que seguir a IATA em todos os procedimentos. Porém, a gente acaba tendo essa como que tem que inserir comércio e uma série... O wellness, hoje em dia, é uma questão muito importante interna do aeroporto. Academia de ginástica, serviço médico, o aeroporto é uma entidade tão grande que pode ter tudo que você pode imaginar lá dentro. Coworking também. Hã? Coworking. Coworking. Em Congonhas tem um coworking, né? Congonhas,
vários aeroportos hoje tem coworking. E você, hotelaria, serviço de hotelaria atrelado ao aeroporto, para o pessoal que está em trânsito, lugar de tomar banho, de você trabalhar, um coworking mais elaborado. As próprias salas VIPs dentro dos aeroportos são verdadeiros espaços corporativos, né? Você pode trabalhar, você pode tomar banho, você se alimenta, você pode ficar lá horas. Às vezes entre uma conexão e outra, você fica 6 horas esperando. Eu acho até interessante porque minha esposa está indo para Milão agora, sim, dia 15, né? E ela estava fazendo os cadastros dela com a Visa e com a Mastercard para salas VIPs, né? Porque o tempo onde você acaba ficando para se deslocar de um local para o outro. Sim, você fica dentro de uma sala VIP que tem que ser o mais confortável possível. E são experiências incríveis, né? Ela relata isso, ela fala que é muito interessante, né? Isso, o voo para Milão, você vai para o Japão, você vai para algum... China, Dubai. Você tem que fazer uma conexão via Dubai. Esses grandes aeroportos que são hub hoje no mundo, né? O caso de Dubai, o caso Los Angeles. Los Angeles, várias cidades americanas, eles são hubs. Isto é, você vai para esse aeroporto para você fazer uma conexão para algum lugar distante, que dá mais do que um dia ou mais do que 12 horas de voo. Então esses hubs, eles têm uma infraestrutura fantástica. Você visita esses aeroportos, são aeroportos assim, gigantescos. A gente está acostumado com os aeroportos aqui dentro do Brasil. Esses aeroportos são fantásticos. Mas os nacionais também estão sendo modernizados, né? Seguindo o padrão. Sim, que eu falei no começo. Essas concessões que foram dadas, geralmente são concessões de 30 anos, onde o aeroporto tem que expandir ao longo desses 30 anos. Ele, além de se modernizar, ter uma reforma interna, ele tem uma expansão física. Ele aumenta de tamanho. E nesse aumento, geralmente são conectores, a gente chama de conector, que é onde vai ter as pontes de embarque, onde vão aportar os aviões. Então, esses conectores, eles estão aumentando muito para poder aumentar os voos e trocas disso, né? Talvez Fluxo, né? O maior aeroporto que vai aumentar agora vai ser o aeroporto de Congonhas, que é uma ampliação que, apesar de ele estar no centro de São Paulo, vai aumentar muito. Tudo isso, todas essas ampliações, elas têm mobiliário interno. Por exemplo, a gente fez a reforma e ampliação do aeroporto de Belo Horizonte. O pessoal chama de Confins. Confins, né? Fica lá em Confins. Existem vários lounges, espaços de conforto onde você senta, tem sofás, tem mesa, tem vegetação, tem uma série de coisas, uma iluminação indireta para esses locais. As próprias longarinas, que são aqueles espaços, aquelas poltronas onde você senta no embarque para guardar o seu avião. Essas longarinas são sofisticadíssimas. A gente indicou as longarinas da Vitra, Suíça. Então, esse cuidado que a gente tem, apesar de a gente fazer a edificação do aeroporto, a gente trabalha também com a arquitetura corporativa, que é o que trata do interior da edificação, que são esses espaços de estar que um aeroporto contemporâneo tem. E esses espaços têm que ser super confortáveis, tem que ser lugar onde você descansa, você pode comer alguma coisa, você pode fazer uma entrevista, você pode trabalhar, todos nesses espaços. Então, isso é interessante porque abre uma possibilidade para arquitetos que trabalham com arquitetura corporativa para trabalhar nesses espaços, né? Esses espaços são fantásticos. E Marcelo, me diga uma coisa, você falou que é a IATA que regulariza toda a dimensão de cada espaço. Tem uma norma padrão. Que ela é atualizada todo ano. E a IATA trata das questões técnicas de fluxo, qual que é a segurança, qual que é a dimensão dos balcões, espaço de check-in, como é que funciona, como é que forma a fila, qual que é a dimensão do espaço de embarque, as filas fila é uma coisa muito... O aeroporto funciona, é muito legal isso. Às vezes você chega no aeroporto, parece que ele está completamente vazio, porque ele trabalha numa situação que chega um Boeing cheio de passageiros,
esse pessoal chega, desembarca, lota, depois esvazia. Então, lota, esvazia. Então, os espaços, eles parecem que são superdimensionados, porém não, eles precisam abarcar, eles precisam acomodar todo esse pessoal que chega, ou chega 3 aeronaves. Então, você dimensiona o aeroporto por um número de aeronaves que estão estacionando naquele aeroporto naquele momento. É isso que dá dimensão. Então, a questão fila, check-in, salão de embarque, salão de desembarque, todas essas questões é que elas acabam dimensionando o tamanho do aeroporto. A tecnologia para isso é muito moderna, né? Para ter um controle. Tudo tem programas sofisticadíssimos que fazem esses cálculos que a gente precisa ter para dimensionar o tamanho do aeroporto e por conseguinte, ter esses espaços onde a gente pode trabalhar o espaço de conforto do passageiro, né? Sim, isso é importante, né? Porque é a experiência, né? É fascinante esse mundo. A gente está nisso, nosso escritório tem 30 anos. A gente está nisso há mais de 20 anos já. Quantos aeroportos vocês já fizeram? A gente não fez, construiu, a gente fez o novo aeroporto de Belo Horizonte, a gente ampliou o aeroporto existente de Belo Horizonte, mas é uma ampliação nova, um terminal novo. A gente fez o novo aeroporto de Vitória, a gente está ampliando atualmente o aeroporto de Recife, a gente está ampliando, agora a gente está trabalhando com aeroportos regionais, que é uma coisa muito legal, vou contar um pouquinho depois, o aeroporto regional de Ribeirão Preto. Tá. Mas a gente fez uma coisa que é muito interessante. A gente montou um consórcio com várias empresas multidisciplinares, não só arquitetura, tem engenharia de pista, tem advogado, tem o pessoal do mercado imobiliário, mercado financeiro, para fazer os editais para o governo federal fazer o processo de concessão. O governo federal faz uma manifestação de interesse, que é um processo de seleção, lança essa manifestação de interesse e consórcios se cadastram para fazer isso. Aí a SAC, Secretaria de Aviação Civil, seleciona quem que eles acham que são capazes de fazer esse processo, porque é um processo extremamente complexo. Aí seleciona esses consórcios, a gente faz o edital, entrega para eles, eles selecionam qual é o melhor edital e depois quem ganhar o edital, esse edital vai ser utilizado para ser feita a concessão. Então a gente já fez vários editais desses e a gente já ganhou as 3 últimas rodadas, a 5ª, a 6ª e a 7ª, foi o nosso consórcio que ganhou o direito de fornecer o edital. Então a gente tem que visitar um monte de aeroportos no Brasil, fazer estudos para esses aeroportos. Esses estudos, é curioso, ele tem que balizar as empresas que vão fazer a concessão, vão se candidatar a ser as concessionárias. Mas ele necessariamente não precisa ser utilizado, eles podem propor outras coisas. Mas eles acabam sempre olhando para esses estudos, e esses estudos eles levam em conta as normas e o que vai ser nessa expansão controlada de 30 anos. Então a gente tem que olhar para um monte de aeroportos do Brasil, visitar, fazer estudos. Então a gente... isso é um tipo de trabalho que fica meio escondido, ninguém sabe, mas é muito interessante. Né? É muito interessante. Você falou de Recife, né? Mas você pega de Salvador, o aeroporto é bem precário ali também, né? Não, Salvador foi reformado. Foi reformado agora? Super legal. Eu tive alguns anos atrás lá. Hoje em dia quase todos os aeroportos das grandes cidades foi reformado e ampliado. Né? Faltam poucos. Belém, Teresina, poucos a serem ampliados. Mas a maioria já foi. Congonhas, isso que eu ia falar. Acabou de ser concessionado agora. Mas o que eu queria alertar são os aeroportos regionais, que aqui no Brasil o pessoal não dá muita importância, mas você vai para os Estados Unidos, inúmeros, milhares de aeroportos regionais que são bem legais, são interessantes. E isso abre uma perspectiva muito interessante. Por exemplo, interior de São Paulo, grandes cidades, Ribeirão Preto, Campinas Viracopos. Mas assim, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Araçatuba, são cidades distantes e que tem hoje um aeroporto pequenininho,
quase bucólico, né? Tá. Que não atende às necessidades que precisam, as normas e essas coisas. E tem uma possibilidade enorme de expansão, porque são cidades onde as pessoas ainda vão acompanhar os parentes até o aeroporto para eles viajarem, fica olhando o avião subir. E esse aeroporto, pensando numa maneira comercial e pensando corporativamente do que pode ter, ele pode ter uma série de insumos, uma série de melhorias e wellness, que a cidade, que são cidades de médio porte, ricas, elas podem utilizar. Então, aí a gente pensando nisso, aeroportos regionais, eles podem ser muito mais do que simplesmente uma estação de operacional. de O cara operacional. chega e vai nessas cidades, ele pode ser uma coisa muito interessante, porque tem aquela coisa sedutora do o aeroporto, o avião, porque muitos O fascínio pelo avião. porque muitos desses aeroportos, você pega as cidades do interior, a pessoa vai para o exterior não saindo desse aeroporto. Ele pega o avião no aeroporto, vai descer em Viracopos, em Guarulhos, e vai para alguma cidade do exterior. Mas tem essa ida, né? A saída, a viagem, a mala, toda aquela coisa que Fascina, né? que fascina você fazer uma viagem internacional. Há muito tempo atrás, quando era jovem, depois da festa, depois do jantar, a turma ia tomar cafezinho no aeroporto de Congonhas. Exatamente, tinha um lugar Um maravilhoso. lugar maravilhoso que era comum, né, pessoal? Por exemplo, a gente está fazendo a ampliação do aeroporto de Ribeirão Preto para a Rede Voa, que é uma concessionária que ela trabalha basicamente com aeroportos regionais. É muito interessante que a gente fez uma proposta. O aeroporto hoje em dia era um aeroporto, ele era um retângulo com uma parte inclinada e tinha uma praça na frente, uma praça bucólica, praça no interior, algumas árvores. E a gente propôs deles incorporarem, porque essa praça fazia parte do sítio aeroportuário. E é o que a gente chama de meio-fio, que é onde todos os veículos, os táxis, os ônibus param para desembarcar e pegar os passageiros do avião. Esse meio-fio, dentro das normas de aeroporto, é um espaço super importante, porque é onde para todo mundo para o passageiro desembarcar com mala e é onde, quando ele desembarcar para eles viajarem, e quando eles estão retornando do desembarque, embarcarem em algum veículo para ir embora. E a gente criou uma praça, a gente pegou essa praça existente, melhorou ela, fez uma série de melhorias e está fazendo uma estrutura toda em madeira para incorporar essa parte que é externa como um apêndice do aeroporto. Então o aeroporto ganha uma vida, uma dimensão muito legal. Então lá vai ter café, vai ter pré-embarque, vai ter lojas que são abertas, porém incorporadas ao aeroporto. Então você cria uma possibilidade de espaços e ambientes, e são ambientes corporativos, né? Vai ter espaço para coworking, tem uma série de... É isso que eu acho interessante, porque teve uns 2 anos atrás, recentemente, bate-papo também com um escritório de fora do Rio de Janeiro, né? E ele atendeu a gente no coworking em Congonhas. Sim. E aí, perguntando, né? Mas... Porque você está já no meio da viagem, né? Então, olha, Se encontra lá, faz a reunião e cada um é para o seu lado. E aí ele comentou, ele falou, eu venho uma vez por semana, passo o dia todo aqui, atendo todo mundo aqui no coworking, trabalho daqui, à noite eu pego o voo e volto. Esse é o ponto, é isso que eu estou falando. O aeroporto, hoje em dia, a gente tem que olhar para ele com uma outra cara, né? Como um integrador, né? Possibilidades que ele pode ter como espaço integrador, né? E um espaço também de convivência mais, um campo expandido de atuação. Né? Uma academia de ginástica. Poxa, tem vários aeroportos do mundo que tem academia de ginástica. Você vai até lá, ou senão você vai ficar 6 horas esperando, ou você vai lá, faz uma atividade física, toma um banho e vai pegar seu voo. E isso, a gente está só começando a olhar para isso aqui no Brasil. Qual é que é a interferência mais interessante que você fez aqui no aeroporto
no Brasil? Qual a interferência que você achou que ficou mais completa dentro do que você achava A gente queria necessário? fazer em Vitória um cinema, mas isso era muito tempo atrás. O projeto era antigo, hoje não faz sentido ter um cinema, porque o pessoal assistiu o filme no streaming do celular, né? Mas naquela época o cinema era uma coisa divertida, mas não faz. Mas a gente, os espaços de lounge do aeroporto de Belo Horizonte, para a gente foi uma coisa que a gente curtiu muito fazer. Colocar móveis interessantes, móveis da Vitra, além da Longarina. Não estou fazendo propaganda da Vitra aqui, não. Não, a Vitra acho que nem está mais no Brasil, mas poder fazer, poder começar a descobrir como projetista que o trabalho dentro de uma infraestrutura dessa, ele pode ter essa dinâmica ampliada de criar espaços mais confortáveis para os usuários, onde eles se sintam praticamente em casa. A gente pôs umas poltronas super gostosas, mesas, tapete, e o pessoal se escarrapacha lá, fica sentado no chão, como se fosse a casa dele. Porque como que o design impacta dentro disso, né? Exatamente. A iluminação, né? Você criar uma iluminação mais contida ali no espaço do lounge, onde está. Esses lounges estão espalhados por todo o conector de embarque. Não é só para ter ali naquelas longarinas, você tem espaços onde eles se sintam mais confortáveis. Tem uma poltrona confortável, tem essa vegetação interna. Isso tudo cria um bem-estar muito bom para o passageiro, né? Porque assim, vamos combinar, o passageiro de avião, ele começo da história da aviação, ele já era estressado porque o avião era uma coisa para valentes, né? O avião tremia, andava abaixo, ele não tinha... No princípio, todo mundo tem medo de avião. Não tinha essa sofisticação dos jatos que tem hoje, né? E isso foi uma época. E depois de 2001, onde tem toda essa coisa tensa do raio-x, tira o sapato, tira o cinto, tira isso. Tem esse caso, saiu nos jornais de duas brasileiras que foram viajar, fizeram a conexão na Alemanha, trocaram a mala delas, ficaram presas. Então, é tenso. É tenso por uma série de coisas que a sociedade contemporânea imputa a uma viagem hoje em dia. Então, as pessoas entram no aeroporto num misto de felicidade, estou indo viajar, que coisa legal, mas num misto de tensão, é tenso a coisa. Então, o que você pode fazer para deixar essa pessoa mais calma, né, dela ficar mais relaxada, e isso passa por passa por cor interna que você usa, passa por detalhes que você faz na arquitetura. Iluminação. Na iluminação, acústica, no mobiliário, na acústica, uma série de coisas, onde esse passageiro, nesse trajeto, ou num espaço que ele está esperando, ele se sinta muito mais relaxado e confortável para ele poder fazer esse embarque. Agora, tem um curso para isso, não? Não, né? É por isso que é bobagem. Eu falo muito, cada macaco no seu galho, né? Porque assim, quem sabe fazer prédio aqui, a gente não faz prédio corporativo na região aqui da BRM. Meu colega, o Roberto Aflalo, faz isso de uma maneira, estava vindo aqui, os prédios, a maioria são deles, né? Então eles fazem isso com uma propriedade muito grande. E a gente sabe fazer aeroporto. Tem outro que sabe fazer projeto específico. Hotéis, restaurantes. Área hospitalar, tudo. As pessoas precisam se dedicar a isso, estudar, saber os meandros, tanto da parte técnica, como essa parte que eu acho que é a parte talvez mais importante. Porque a parte técnica, você lê nos manuais, você aprende. É como você transforma aquele edifício, que é um edifício de infraestrutura técnico, num espaço mais confortável, de harmonia e de bem-estar para o usuário. E aí implica o hospital, um outro que está passando uma reforma muito grande, né? Hospitais com cor. A gente acabou de fazer uns projetos para a Beneficência Portuguesa de Hospital, onde a gente usou muita cor, porque as pessoas também estão tensas, né? Ninguém vai no hospital
legal, vou passear. Vai lá porque por causa de uma situação. Então, também tem que se sentir de uma maneira ou de outra com bem-estar e se sentir mais tranquilos, né? E a cor é um elemento que Cor, iluminação, a própria arquitetura que você propõe para o edifício, na chegada, já é um estímulo. O aeroporto é a mesma coisa, né? E o aeroporto já tem uma coisa meio grandiosa, ele é grande, ele é um tamanho gigantesco. Tem muitos aeroportos hoje em dia no mundo, esses grandes aeroportos de Dubai, da China, da Indonésia, que são aeroportos até temáticos, né? Tem Singapura, raia, Singapura, né? Também Singapura, que tem uma floresta lá dentro. Então, esses aeroportos, hoje em dia, eles são quase temáticos, né? Então, uma coisa para você sentar é uma coisa espetacular. Proporciona a da arquitetura. Ele entra lá e se impacta, né? Esse ato de viajar, ele se impacta. Outro temor que a pessoa tem quando chega no aeroporto é aquele barulho do motor do avião, que é um barulho forte, que assusta. Né? Dentro do aeroporto isso é resolvido muito pela acústica, né? A gente tem sempre consultorias várias, não só acústica, né? Conforto, acústica, luminotécnica, de vedação. A lista de projetistas complementares no aeroporto é gigantesca. Além das partes técnicas de eletrônica, principalmente eletrônica embarcada no aeroporto, é muito grande. Todo aqueles negocinho que muda, vira o voo, todas as partes de sinalização, é muito sofisticado aquilo. E eu perdi um pouco o meu fio da meada. Não, que a gente está falando da acústica, da iluminação, que contempla o conforto do a gente tá falando usuário. De acústica, de barulho, né? Principalmente a questão de vidro e do caixilho. O caixilho tem que ter o caixilho, o vidro é um isolante térmico natural. Então o vidro é usado um vidro de laminado, 1, 2, 3 vidros com lâmina, resolve. Agora o problema é o caixilho de alumínio. Com silicone. Aquilo lá, a própria estrutura. A própria estrutura, vidro. Aquilo precisa ter lã de rocha colocada lá dentro de uma maneira compensada muito grande, porque ali que passa o ruído. Então a gente toma uma série de cuidados para conforto interno do aeroporto, porque ele está do lado da turbina do avião, como você falou, faz um barulho ensurdecedor, mas dentro não tem que ter barulho nenhum, para conforto do passageiro. O passageiro pode ler um livro lá tranquilamente e lá está a turbina do Boeing, do jato, fazendo todo o barulho. Você tem intervenções também em hangares menores? A gente também faz projeto de hangares. Dentro dos aeroportos tem os hangares, sim. O aeroporto de Recife a gente fez toda uma série de hangares novos, que são onde fazem a manutenção das aeronaves. De guarda das aeronaves. E tem diversos tamanhos de hangar, para avião grande, avião pequeno. Marcelo, além dos aeroportos, qual outras tipologias de arquitetura que vocês atuam na Baco? Então, a gente faz hospital também, como eu falei, a gente ganhou 2 concursos da Beneficência Portuguesa para fazer, um é para fazer uma reforma de fachadas, o outro é para fazer um prédio do hospital, a linha Mirante que eles têm, novo. Estamos desenvolvendo esses projetos. Trabalhamos também no Hospital Secamaro, então a gente trabalha nessa parte hospitalar. A gente atua muito com os grandes centros logísticos, né? Que também é uma questão interessante. O pessoal vê um centro logístico, imagina como uma caixa, um galpão, um armazém. Um galpão simples que para um monte de caminhão e estoca um monte de coisa. Mas a gente desenvolve junto com algumas incorporadoras americanas, citaria a Brookfield nesse caso, que é um cliente nosso. A gente desenvolve galpões, centros logísticos com vários galpões, não um, são vários galpões, que eles são AAA, isto é, eles têm uma série de conforto para os usuários que são grandes players do mercado de armazenagem, de logística, Mercado Livre,
Eu vi até o case ano passado no Mercado Livre. Então, esses galpões são sofisticadíssimos, eles são ITU-TAP, que é um sistema construtivo que você concreta uma placa no chão, levanta, issa ela. Então, a vedação periférica do armazém é todo em concreto. São galpões assim, tem uma área de administração que é super sofisticada, a mesma parte onde tem a parte de refeitório, de vestiário para os funcionários que trabalham nesses centros logísticos, são muito bem cuidadas. Os refeitórios, principalmente, são espaços que não devem muito a vários restaurantes aqui da Faria Lima. Então, são espaços sofisticados, a gente cuida da parte interna, acabamentos, uma série de detalhe que você tem que... Uma série de detalhes a gente desenvolveu para a Prologis, que é um outro incorporador de centros logísticos AAA, um vestiário aqui em Cajamar, num centro logístico que eles têm, e era super sofisticado, tinha 2 andares, o andar de cima tinha uma varanda enorme, onde as pessoas podiam ficar lá descansando. Tem centro logístico, tem academia de ginástica, e também é um tipo de edificação que a gente acaba subestimando. Imagina um galpão, mas que quando elas estão juntas em grandes centros logísticos, elas têm uma série de facilidades e benefícios para os usuários que são muito interessantes. Até porque leva uma população muito grande, né, para esses centros logísticos, né? Sim. Então você precisa ter uma infra ali de todo jeito. Tem que ter uma funcionalidade perfeita, né? Exatamente. Para entrada e saída, né? O foco do nosso escritório é essa questão de funcionalidade, logística, fluxo. Isso é o que a gente cuida, mas ao longo de todo esse processo tem a questão da arquitetura. Que arquitetura a gente vai fazer para abrigar esse fluxo todo? Aí esse aqui é que a gente procura cuidar de uma maneira muito interessante. Muito bem. Marcelo, fala um pouco também da Asbeia, né, do qual você é conselheiro. Eu sou vice-presidente comercial da Asbeia, né? A gestão da Asbeia atual ela é muito legal. Aliás, em junho, a gente faz 50 anos de existência, a Asbeia faz 50 anos, e vai ter o congresso desse ano, tem um congresso por ano, e ele acontece em várias cidades. O congresso desse ano vai ser aqui em São Paulo, a Asbeia São Paulo que vai cuidar e vai demandar todas as festividades dessa comemoração. Então a gente vai fazer uma intervenção na Praça Dom José Gaspar, a gente vai fazer, depois vai ter uma parte também no interior, aqui em Atibaia, no resort. Enfim, vai ter várias atividades interessantes. Esse ano ainda? Esse ano em junho. Em junho. Meados de junho. Então, participar da Asbeia como nosso órgão de classe, né, o órgão que congrega os escritórios de arquitetura de São Paulo e do Brasil, é um prazer, né? Eu já participo há bastante tempo, porque eu acho que a gente não basta ser só associado ser só sócio de uma entidade, de classe, de uma entidade. A gente tem que atuar e procurar fazer o máximo possível. Eu também já fui conselheiro do CAL, pelo mesmo motivo. Eu sou sócio do IAB, e eu acho que todas as entidades que congregam os arquitetos vocês têm que participar. A gente tem que participar e fazer muita coisa, porque a nossa classe ela ainda é muito desacreditada no Brasil, né, os arquitetos. Tem gente que ainda não sabe muito bem o que a gente faz nessa vida, né? O que é arquitetura para você? Já que você tocou no assunto... E arquitetura é um negócio tão amplo, né? A gente basicamente, com arquitetura, a gente pode solucionar nem tanto mais a questão da casa. A casa, sem dúvida, se você contrata um arquiteto para fazer uma casa, ela vai ter soluções muito mais interessantes. Mas eu digo, em geral, todas as edificações, sejam edificações, um prédio de escritório, um prédio residencial, um aeroporto, um hospital. O arquiteto que tem o ofício da arquitetura, ele vai saber trabalhar o espaço. Eu acho que é isso aí. O arquiteto sabe, ele tem que entender como que funciona o espaço. Porque hoje em dia também a questão de
revestimento, cor, essas questões todas, é uma questão que, sem dúvida, o arquiteto ele vai ter uma função muito importante nesse quesito. Mas é um quesito que hoje em dia já tem muitas ferramentas que auxiliam ele a tomar decisões. Mas a questão do espaço, de como você organiza o espaço, é uma questão fundamental do arquiteto hoje em dia. Para pessoas, né? Os espaços para Os aspectos, pessoas. os usuários, sim, sem dúvida. A gente estava até discutindo a questão da inteligência artificial na nossa profissão, né? Que esse é um ponto ainda que estamos vendo ainda como vai fazer. Mas, por exemplo, hoje em dia já tem inteligência artificial que você diz o que você deseja, por exemplo, numa casa, e ele já faz um layout aproximado. Mas eu acho que aí faz o layout, mas eu acho que precisa ter a pessoa do arquiteto que está por trás disso, porque assim... Tem um feeling daquilo. Sem dúvida, vai ser uma coisa muito, muito engessada, ele resolve alguns problemas, mas ele não consegue ter o ponto fora da curva, não consegue dar aquele trabalho que só o arquiteto vai conseguir, só o ser humano vai conseguir dar, além da máquina. Eu e a Naga, a gente participou recente, né, Naga, de porque estou falando uma palestra então, de uma palestra recente para a área de comunicação com inteligência artificial, e tinham muitos jornalistas presentes ali, pessoal da área de comunicação de uma forma geral, né? E uma das plataformas que o cara apresentou em 10 minutos ali, né? Ele estava na plateia, ele foi chamado para apresentar, ele apresentou a solução dele. Então, ele faz uma coleta de um briefing muito rápido. Ele falou: eu quero um website, por exemplo, né? Eu quero fazer um website sobre um veículo, um Camaro, entendeu? Ele imputou as informações, né? 10 segundos depois, né? Aparece todo o layout, né? Tudo layout, detalhado, com as cores, com o negócio detalhado. Assim, é uma praticidade, mas eu volto naquilo, né? Eu venho da área de comunicação, de agência de publicidade, né? E muitas vezes você tem que sentar com o cliente, tete a tete, para entender o DNA da empresa e o filho. Para interpretar, né? Para interpretar, sem ter... Essa é questão legal. Você fala, você pede uma coisa, mas às vezes o arquiteto consegue extrair da pessoa que vai pedir a coisa. Justamente. Outras coisas. Nem sempre o cliente fala uma coisa. Que ele precisa, que ele quer falar. O que ele precisa realmente. Ele às vezes reproduz uma coisa que é uma maneira de aquilo acontecer em diversas instâncias. E às vezes ele poderia... Então você tem que ver o lugar, você tem que ver uma série de... Interpretar, né? Interpretar o que o cliente... A arquitetura é muito mais do que uma planta, né? Tem o lugar, tem o sítio, tem a isolação, os ventos, tem uma série de coisas que você vai colocar aquilo naquele lugar e que tem que ser muito adequado a todas aquelas funções. Né? Perfeito. Nossa, estamos chegando ao fim. Opa, muito bom. Agradeço muito. Imagina, nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos. Eu acho esse espaço de discussão de vocês assim muito importante, né? E se precisar, vocês podem convocar. Se você quiser deixar um recado aqui para o nosso público, para seguir você também ali, não só no escritório, mas também no podcast, né? A gente tem um podcast que chama Betoneira, que é um podcast que discute arquitetura com outras pessoas que não são somente arquitetos. E a gente agora está no formato de vídeo. E é bem dinâmico. A gente faz no Spotify, né, que você comentou. No Spotify. A gente publica tanto, você pode tanto ouvir como podcast, como videocast. E já estamos há 2 anos aí na trilha. É interessante, as discussões são muito, muito, muito divertidas, principalmente. Acho que tem que ser... Esse tipo de conversa tem que ser informativa e divertida para as pessoas. Sim, é sempre o objetivo do Office Connection, né? Buscar sempre conteúdo, informações relevantes, o que vem de tendência, de novidade, o que vocês, né, que atuam, estão na ponta, né, estão fazendo e mostrando para o segmento. Eu fiquei pensando, eu fiquei um pouco, só para finalizar aqui, eu fiquei um pouco triste de parar de dar aula. Né? Eu dei aula há 30 anos e no semestre passado eu parei de dar aula.
E dar aula, para mim, era passar conhecimento que eu tenho, tanto da praxis, do escritório, do dia a dia do escritório, que eu levava para os meus alunos, quanto da questão acadêmica. Porém, eu cada vez entendo mais que isso você acaba substituindo coisas, né? O dia a dia na sala de aula, eu acho que eu consigo complementar e substituir com o podcast que eu faço, que eu também continuo passando um conteúdo. Informação. E relacionado. Tem muitos alunos que ouvem, que ouviu e agora assistem o podcast da gente. É muito interessante você poder... Isso não foi uma coisa premeditada, isso aconteceu e agora eu estou tendo esse insight de você poder mudar a maneira e o lugar que você ministra conhecimento, que você passa, e talvez nessa plataforma de podcast e videocast a coisa seja um pouco mais dinâmica. E para mim, nesse momento de vida meu, é uma maneira que eu posso passar isso daí. É muito legal isso. Esse insight eu tive recentemente que gostaria de passar para vocês. Não, isso vai muito de encontro com o que eu e o Onaga hoje pela manhã estamos conversando, né, Onaga, sobre a questão de alguns cursos, né, para serem... Desenvolvimento de área. Né? Para serem colocados para um público nosso que nos assiste, né, porque muitos não estão inseridos no mercado corporativo e têm a vontade de conhecer de como aprender. Fazer isso, qual é o caminho, né? Hoje a gente falou muito da questão de aeroportos, por isso que eu te perguntei, tem um curso para isso? Porque não tem, né? Você tem que aprender com alguém que... Deve ter algum curso que dá noções de... É porque o aeroporto, ele tem várias instâncias. Tem a questão, todo aeroporto, isso eu não falei, dá para completar, é o lado ar, trata da pista, fazer a pista e de todos os meandros que regem a operação da aeronave quando ela aterriza nessa pista e para na pista de taxiamento. E o lado terra, que é o terminal de passageiros, o estacionamento, é onde a gente atua mais. Então pode ser que tenha alguma coisa do lado ar, de algum curso. Lado terra... É mais técnico, né? É a prática, é você ir trabalhando... Você já trabalha com alguém que faz isso, vai aprendendo alguma coisa e começa a fazer. Ontem nós tivemos um bate-papo também com uma pessoa de museu. Ah, que legal, museologia. Então... Centro cultural, né? Centro cultural. Então são insights, são coisas, são detalhes que você não tem numa faculdade, você não tem um curso específico para isso, você aprende no dia a dia. Mas acho que a faculdade ela é isso, ela te dá uma noção básica. Sim. Você vai fazer, o teu aprendizado tem que ser complementado pelo trabalho no escritório, né? Onde você vai realmente achar a sua vocação e sua especificidade dentro do campo gigante de atuação de um arquiteto. E até... Pensar que o arquiteto pode fazer qualquer coisa, né? Justamente. Mas eles acabam não identificando, por exemplo, a questão do museu, né? Acabam não identificando, não tendo... ela tem até uma certa dificuldade em contratar profissionais de arquitetura para atuar nisso, porque não existe... A escola para isso. A escola para isso. Né? É um negócio que você vai ter que criar uma pessoa para aquilo, né? Para ela poder atuar nesse... Atuar. É bem interessante isso que você está colocando. Uma outra coisa que é interessante, eu tenho uma amiga mudando de... Né? Mas ela é design de interiores de barcos, né? Olha que legal. Então assim, você não tem tantos designs de interiores de barcos. Como é que você faz isso? Você tem que ensinar uma pessoa, não tem aula, não tem curso específico para aquilo, você tem uma base. E aí você, no dia a dia, que você vai aprender. Na prática, você aprende... Na realidade, acho que na nossa profissão, por exemplo, eu vou falar um caso no nosso escritório. A gente tem uma maneira de proceder muito particular dentro lá da Baco, que a gente foi criando ao longo de 30 anos, de como que a gente produz as coisas, de qual que é o comportamento interno do escritório. A gente tem, por exemplo, a gente trabalhou durante anos para a Ambev, fazendo cervejarias, a gente fez todas as grandes cervejarias da Ambev no Brasil. E a gente tem uma geladeira de cerveja lá, cheia de cerveja. Precisamos ir lá, precisamos lá, olha lá. Convida a gente. A gente chega às 5h30 lá. Ó. Mas é só depois das 6 horas. Depois das 6 horas, todo dia, as pessoas tomam cerveja e ficam conversando, se quiser continuar a trabalhar, senão vai embora. Mas assim, a gente procura ter um clima muito descontraído dentro.
E também a gente, além disso, a gente tem uma série de sistemáticas internas de fazer projeto, de fazer as tipologias de projeto que a gente faz. Então também é ter um aprendizado, isso que eu falo que tem aprendizado dentro do escritório. Eu acho que para qualquer setor, você hoje em dia, se quiser ter um profissional bom, você tem que contratar uma pessoa e formar ela dentro do seu escritório. É por isso que tem essa questão de tempo, né? Nossa profissão trabalha com tempo, né? Até o tempo de se construírem as coisas. O prazo, né? O prazo. O tempo também de formar profissionais para trabalharem com você nessa modalidade específica, seja museu. O aeroporto também é muito específico. É muito específico. O cara entra lá, sabe o que o aeroporto tem que aprender. A gente dá cursinho interno de como é que funciona, chama a gente para palestrar sobre isso. Tem um envolvimento que a gente tem que investir e criar para poder ter um profissional para atuar naquele mercado. Por isso que não é uma coisa rápida, contrata o cara e senta na cadeira e o cara já sai trabalhando. Não, tem que ter todo esse envolvimento. Eu acho que isso é em todas as categorias, né? Perfeito, Marcelo. Obrigado aí pela participação. Obrigado pelo bate-papo, falar um pouco da experiência da gente. Agradeço muito. Conteúdo muito enriquecedor, né, Ana? Muito bom, foi muito bom. Obrigado. Legal, obrigado. Estivemos aqui com o Marcelo. Muito obrigado. E a gente volta para uma outra edição em breve do Office Connection.